Para que matemática de hoje? Equações. Algum aluno pediu lá nos comentários. Professor, você vai falar sobre equações? Falar sobre equações, então. Equações, assim, não tão aprofundadas. Equações de primeiro grau. Ainda lembro da época que eu estudava, que para mim equação de primeiro grau, quando eu estudava, tinha primeiro e segundo grau. Aí já revela que tá velho. Não era ensino fundamental, ensino médio, era depois do ginásio, daquela história do ginásio. Era depois do ginásio, né? Mas era assim, era primeiro e segundo grau. Daí eu achava que a equação de primeiro grau, tu aprendia no primeiro grau, e aí tinha de segundo grau, aprendia no segundo grau. Olha, foi assim durante muito tempo na minha vida. Então hoje equações de primeiro grau, vamos explicar ali como que funciona, né? O que que nós temos que fazer na equação. Lembra dessa? Encontre o x. O x da equação, é isso que a gente normalmente tem que resolver numa equação. Não precisa necessariamente ser o x, pode ser qualquer outra letra. Mas é muito mais fácil tu usar um x ou usar qualquer outra letra do que escrever assim: 3 melancias mais uma laranja pesam é igual a 35 quilos. Né? Daí tu coloca lá x para melancia, y para laranja, e aí tu tem equações, aí no caso com duas incógnitas, certo? Então vamos lá. Temos aqui o exemplo, o famoso exemplo da balança. Por que a gente associa, né, uma equação com uma balança? Porque nós temos na equação duas parcelas e uma igualdade, né? E essas parcelas elas têm que se equilibrar ali, tem que satisfazer essa igualdade. É mais ou menos como uma balança de dois pratos. Então eu tenho uma balança de dois pratos equilibradas. Quando eu coloco lá uma sacolinha X nela, o que acontece? Gera um desequilíbrio nessa balança. Então fica um lado mais pesado que o outro. Colocando um peso, aqui no caso de 5 quilos, eu faço com que essa balança entre em equilíbrio. Então nossa equação seria x igual a 5. Né? E aí, pronto. Seria o valor de x é 5 quilos, ali é 5. Uma segunda situação, o que nós vamos fazer? Vamos colocar uma sacolinha x mais 2 quilos é igual a 5 quilos. Então, a nossa balança novamente está em equilíbrio. E agora o que a gente vai fazer? A gente tem que saber o valor dessa única sacola que está ali. Como que a gente descobre isso? Removendo esses 2 quilos. Né? Então, eu tenho x mais 2 igual a 5. Quando eu remover os 2 quilos, o que vai acontecer? A balança vai entrar em desequilíbrio. Né? Os 5 quilos vai ser mais pesado que a sacola, porque eu já removi 2, e aí a minha balança está em desequilíbrio. No caso, eu não tenho uma igualdade, a minha igualdade não está correta. Tem uma desigualdade. O que eu tenho que fazer? Se eu removi 2 quilos de um lado, eu removo 2 quilos do outro também. Então, eu vou tirar 2 quilos do lado direito da balança. Ali vai ficar 3 quilos. E aí a minha balança vai entrar, né, em sintonia, vai ficar equilibrada ali. Então, como que funciona? Eu tenho x mais 2 menos 2. Então, inicialmente eu tinha x mais 2 quilos. Então, eu removo esses dois. É igual a 5, que era o peso que tinha, menos 2 também. Então, o que eu tiro de um lado, eu tiro do outro também. E daqui a pouco eu já vou explicar o que isso gera, aquela história do que está somando, passa subtraindo, está multiplicando, passa dividindo, fica parecendo meio mágico. Mas não é bem assim, não é mágica não. Matemática não lida com bruxaria. Não lida. Às vezes parece, mas não é. Fica tranquilo que não é. Tá? Então vai ficar o x igual a 3 e a nossa balancinha aí em equilíbrio. Temos aqui uma situação explicando aquilo que eu estava falando. X mais 2 é igual a 5. Eu estava falando de passar para um lado, passar para o outro. Ó, passei o 2, ó, veja bem, o 2 está somando. Passei para o outro lado como menos 2. Fica essa impressão. Porque, na verdade, o que está acontecendo ali? Eu estou tirando 2 de um lado e 2 do outro. Como isso dá muito trabalho para fazer, fazer menos 2 aqui, menos 2 ali, os professores inventaram essa estratégia aí de facilitar, né, de deixar a coisa mais rápida. Então, eu tenho mais 2, opa, tá mais 2, o x mais 2. O que eu vou fazer? Passei para o outro lado como menos 2. Beleza, ficou x é igual a 5 menos 2, x é igual a 3. Fica essa impressão de que passa para o outro lado, mas na verdade está removendo 2 dos dois lados. Tá? Vamos aqui a uma terceira situação. Então, eu tenho agora duas sacolinhas pesando 8 quilos e a minha balança está em equilíbrio. O que eu vou fazer? Eu quero saber o peso de uma única sacola. Então, eu vou dividir essas sacolas por 2. Vou tirar
uma sacola dali. Então eu tenho 2x igual a 8, beleza? Agora eu vou remover uma sacola daqui. Vou dividir por 2, né? O que aconteceu? Dividi 2 por 2, deu 1. Ficou uma sacola. Só que daí a balança entrou em desequilíbrio. O que eu tenho que fazer? Se eu dividir de um lado por 2, eu vou dividir do outro lado também por 2. Nas equações eu posso fazer isso. Eu posso multiplicar toda ela por 2, dividir ela toda por 2, colocar ela toda em raiz, elevar ela toda ao quadrado, desde que sejam os dois lados da igualdade. Eu faço de um lado, eu faço do outro. E aí isso é que vai fazer com que me facilite os cálculos para resolver essa equação. Então ali eu vou dividir o 5 mais 3, né? 8. 8 por 2 vai dar 4. Então eu vou remover os pesos e vou colocar 4 quilos ali e a minha balança vai ficar equilibrada. Então eu tenho meu x igual a 4. A minha sacolinha pesa 4 quilos. Isso de cara já dava para perceber, né? Que duas sacolas pesam 8, uma sacola pesa 4. Porque essa é a ideia, né? É determinar um valor de x que satisfaça essa igualdade. Às vezes de cara dá para fazer, né? Tipo lá aquela primeira. Era x mais 2 dá 5. X mais 2 dá 5. Que número mais 2 dá 5? É o 3. Pronto, acabou. Está feita, está resolvida a equação. Tá? Então 2x é igual a 8. Dividiu por 2 de um lado, dividiu por 2 do outro, ficou x igual a 4. Então 2x dividido por 2, 2x dividido por 2 dá 1x e 8 dividido por 2 dá 4. Vamos àquele processinho lá do passa para um lado, passa para o outro. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2x. 2 vezes o x é igual a 8. O que eu vou fazer? Passar para o outro lado dividindo. Porque eu estou fazendo a operação contrária, a operação inversa. Está multiplicando? Passa dividindo. Está dividindo? Passa multiplicando. Está na raiz? Vai para a potência. Está na potência? Vai para a raiz. Sempre um oposto do outro. Então vai ficar x é igual a 8 dividido por 2. X é 4. Simplesinho assim, não tem grandes dificuldades nesses primeiros exemplos, é bem básico mesmo para quem está aprendendo equações. Vamos a uns exemplozinhos um pouquinho mais elaborados, daí para com a mão na massa mesmo, a gente resolvendo a equação sem balancinho, sem nada. Vamos lá. O que nós temos aqui? 2x mais 3 é igual a menos 5x mais 17. Esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos fazer dois exemplos rápidos aqui. O que eu tenho que fazer? A ideia inicial é passar o que é x para um lado da igualdade e o que não é x, né, só os números para o outro lado da igualdade. Então ficaria assim, esse 2x eu vou manter aqui. Se eu quiser, eu posso passar esse 2x para o outro lado também, mas eu vou manter para deixar esse lado aqui todo positivo. Esse menos 5x, então, ó, esse daqui, eu vou passar ele para o outro lado como mais 5x. Veja, ele está negativo, aquela história. Passa para o outro lado positivo. Então, ele está negativo, passa positivo. Desde que esteja somando ou subtraindo. Se ele passar dividindo, multiplicando, não troca sinal, tá? Vai ficar igual, o 17 eu mantenho, e o 17 está positivo. E esse 3 vai passar para lá, ó, 3 positivo, está somando aqui, vai passar subtraindo. Então vai ficar 2x mais 5x. Eu tenho 2x mais 5x, eu tenho 7x, que é igual a 17 menos 3, que dá 14. Então o que é que nós temos aqui, ó? 7x é igual a 14. Que número, né, vezes 7 dá 14? Essa é a pergunta aqui na equação, né? Um número vezes 7 que dá 14. Eu já sei, é o 2. Mas, se eu estou em dúvida, esse x aqui, ó, ele é 14 dividido por esse 7 que está multiplicando e passa dividindo. Então, meu x é 2. Tá, não tenho certeza, quero comprovar isso. Como que eu comprovo? Eu vou colocar no lugar do x, que é 2, eu vou substituir na equação, ó. 2 vezes 2, tá vendo? Aonde tem x aqui, ó, eu coloco 2. 2 vezes 2, então, mais 3 é igual a menos 5 vezes quanto? Vezes x. X é 2, tá aqui, ó, x é 2. Então, vezes 2 mais 17. O que tem que acontecer? Minha balança tem que ficar em equilíbrio. Essa igualdade aqui é aquela setinha da balança, lá, o fiel da balança. Então, ele tem que dar certinho. Então, eu tenho 2 vezes 2, que dá 4, mais 3, é igual a menos 5 vezes 2, que dá menos 10, mais 17. Lembrando, né? Multiplicando um número negativo por um número positivo, eu tenho um número negativo. Mais 17. Então, eu tenho 4 mais 3 dá 7, que é igual a menos 10 mais 17. Eu devo 10
e tenho 17. Aqui não tem regra de sinal, não tem é negativo e positivo, a resposta é negativa. Não mesmo, porque aqui eu devo 10 e tenho 17. Se eu pagar os 10 que eu devo, ainda me sobra 7. E isso é verdadeiro, ó. Minha equação está certinha aqui, ó. 7 é igual a 7. Vamos ao segundo exemplo. Esse segundo exemplo tá feinho aqui, hein? Tem uma divisão aqui, ó. Tem um 2 dividindo. O que eu posso fazer aqui? Bom, esse 2 está dividindo. Pode multiplicar tudo por 2? Pode, mas vamos lá, uma maneira mais fácil, que eu acho mais fácil, pelo menos. Esse 2 está dividindo. O que é o contrário da divisão? Multiplicação. Ele sai daqui e passa para lá multiplicando. Ele vai vir para cá. Como vai ficar então? Vai ficar assim, ó. 4x menos 2 é igual... Eu tenho que colocar o x menos 6 num parênteses, multiplicando 2. Porque esse 2 que estava aqui dividindo, ó, ele passou para cá multiplicando. Ele passou multiplicando toda a parcela. Não é multiplicando só o 6, é multiplicando o x e o menos 6. Como que eu faço aqui então? Uma distributiva, ó, uma multiplicação distributiva. Eu vou fazer 4x menos 2 é igual a 2 vezes x, que dá 2x, e 2 vezes menos 6, que dá menos 12. Agora já ficou mais simples. Já nos livramos da divisão. Passa x para um lado, passa número para o outro, está resolvido. Olha lá, o 4x eu mantenho. Esse 2x passou para lá, menos 2x, ele estava positivo, passou negativo. O menos 12 eu mantenho do lado direito da igualdade. E esse menos 2, esse menos 12, né? Menos 12 fica aqui do lado direito da igualdade. E o menos 2 passa para cá, mais 2. Joia! 4x menos 2x dá 2x. E menos 12 mais 2. Eu devo 12 e tenho só 2. Se eu devo 12 e vou pagar 2, eu vou continuar devendo. E vou dever 10. É só pensar em débito e crédito. Eu devo 12 e tenho crédito de 2. Se eu devo 12 e só tenho 2, eu vou ficar devendo 10. Esse 2 está multiplicando x, passa dividindo. E aí vai ficar com o resultado, aqui ó, o 10 é negativo, não pode esquecer, menos 10 dividido por 2, que dá menos 5. Quando passa dividindo, não troca sinal, observa isso, ó, esse 2 não troca sinal, só o 10 é negativo. Então o negativo com positivo na divisão fica negativo. Estou em dúvida, será que é menos 5? Bom, vamos testar. 4 vezes x, se o x é menos 5, onde tem x eu coloco menos 5. Menos 2 é igual, né, ó, 4 vezes menos 5, que é o x, menos o 2, que está aqui, ó, é igual a 5 negativo, que é o x, está aqui, ó, menos 6. Ah, mas faltou um detalhe aqui, ó, aqui é dividido por 2. Se não fizer isso, vai dar errado. Ó, o 2 aqui continua aí. Então, vamos lá. 4 vezes menos 5, menos 20. Menos 2, tudo isso dividido por 2 é igual a menos 5, menos 6. Ó, a soma de despesas. Eu devo 5 e devo 6. Não tem regra de sinal. Regra de sinal na multiplicação, na divisão. Aqui não, estou somando despesa. Eu devo 5 e devo 6. Estou devendo 5 de luz e 6 de água. Quanto que eu devo no total? Devo 11. Então aqui é menos 11. Posso cortar aqui? Nossa, olha que lindo. Nem a pau. Tá doido, não pode. Menos 20, menos 2. Menos 22. Eu tô brincando, tá, galera? Não vai nunca pensar nisso aqui. Resolve aqui primeiro, tá? Tu cortaria se tivesse uma multiplicação. Não tem, esquece. Menos 22 dividido por 2 é igual a menos 11. Ó, negativo dividindo positivo, dá negativo. Quanto é 22 dividido por 2? 11. 11 é igual a menos 11. Ah, deu certo. Deu certo. É isso aí mesmo, nosso x vale menos 5. Joia? Bom, pra quê, né, cara, equações? Aqui é só as equações, assim, ela bem... Só equação mesmo, limpa, sem situação problema. Fica meio assim, o para que matemática aqui fica, fica envolvendo só aquele primeiro. Lembra lá, encontre o x? A pergunta mal elaborada, né? Encontre o x, cara. Lá vai usar o teorema de Pitágoras lá e tal, né? Vai relaxar lá uma hipotenusa, se não me engano é a hipotenusa que procura, acho que é até um 5, é 3, 4, 5, é um pitagórico. Tá mal formulada, tá? Ali seria uma maneira de encontrar o x. É uma equação também, não deixa de ser. Tem diversas aplicações das equações, né? A gente usa aí no dia a dia de várias maneiras. Eu vou logo postar alguns vídeos, não um só, mas alguns, envolvendo problemas de situação-problema que caem em concurso, caem em vestibular, Enem e tal. E aí vai ficar bacana.
Até porque assim, ó, onde tem um x, tu tem uma equaçãozinha lá, às vezes aquela regrinha de 3 lá, grandeza diretamente, inversamente proporcional, tu gera uma equação, calculando a área de um retângulo, tu tem uma equaçãozinha, uma área de um triângulo, um perímetro, tem equação. Então, muitas situações cotidianas envolvem equações e em breve teremos vídeos aí exemplificando melhor a situação. Joia? Gostou? Deu certo? Te ajudou? Se ajudou e não é inscrito, se inscreva, compartilha com os amigos, com colegas, com filhos, sobrinhos, com quem quiser. Tá bom? Muito obrigado aí. Até a próxima. Fica com Deus.